segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 9. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormida. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Amém? Louvado o nome do Senhor. Meus amados, o apóstolo Pedro nos traz aqui um alerta, um aviso, que nos tempos deles já havia essas coisas, né? Houve entre o povo falsos profetas, e como entre vós haverá também falsos doutores. Entre vós, isso para o futuro, como eles falaram já para o futuro, para os nossos dias de hoje, né? Haverá falsos doutores. Tá? E ele diz que por avareza farão de vós negócio. Quer dizer, algumas práticas religiosas, podemos dizer, algumas denominações, que o povo que congrega, que estão ali, são como objeto de negócio, né? É como objeto de negócio. Você vê aqui que Pedro recomenda no capítulo 5 dessa mesma carta, da primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 1: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante
da glória que se há de revelar. Olha, ele recomenda no versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas por voluntariamente, e nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, e nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém? Certo? Diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, e nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, voluntariamente. Quando eu recebi o convite do pastor Roberto para a gente vir pastorear aqui em Pacatuba, eu não vim visando dinheiro, porque para a gente ver que alguns pastores, parece que a igreja para eles é meio de negócio, né? Meio de vida, para viver melhor, para viver financeiramente melhor. Os irmãos podem observar que aqui você dá o seu dízimo voluntariamente, de boa vontade, as suas ofertas. A gente não faz campanha aqui para tal dia trazer um envelope com tanto, com um valor. Não, nossas campanhas aqui é para você se reanimar, se levantar, se despertar, e vir orar, vir buscar a presença do Senhor, interceder pela família, Então, nossas campanhas sempre é assim, Agora mesmo nós estamos com nossa campanha na sede, encerrou agora quarta-feira passada, a campanha Eu Escolho Deus, E já essa próxima agora que nós vamos começar, quarta-feira que vem, já é a primeira, já titulado Revestir de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, no versículo 10. Então, são essas campanhas que a gente faz, mas isso para os irmãos se alertarem, e se despertarem, e vir participar do culto, e vir a interceder pela sua família, trazer, e se revestir da armadura de Deus. E apacentar o rebanho do Senhor. Não tem salário, não tem preço. Paulo recomenda dizer: eu que sou presbítero também como eles, eu estou fazendo aqui tudo voluntariamente, Mas não tem contrato assinado, é voluntariamente, é pela obra, pelo reino de Deus, é trabalhar pelo reino de Deus, voluntariamente, Louvado o nome do Senhor. Quer dizer, não por torpe ganância e nem a força. Eu vim aqui, eu vim à força, alguém me empurrou para cá, eu tive que vir, ou eu vim, então eu tinha que ir para outro canto onde ia sofrer mais. Aí está vindo a força, Aí não vai ter nenhum sucesso. Ou quando visa as condições financeiras, eu vou ter condições de viver melhor, comprar um carro novo, melhorar minha casa. Isso é a visão de alguns, Vou se tornar até o mais conhecido pelo mundo afora. Nós estamos aqui pelo chamado de Deus para promover o reino de Deus aqui na terra, semear a semente da verdade, palavra que convence o homem do pecado. Louvado o nome do Senhor.
Se fosse por dinheiro, nós não estaria aqui não. Estaria lá em Brasília, né? Que é onde rola muito dinheiro. Mas a visão é reino de Deus. Mas veja bem, farão de vós negócio, né? Como se fosse uma criação de gado, onde tem muitas vacas leiteiras, né? Que dá uma produção. Há muita visão de alguns são assim, mas a visão de Deus, né, para o seu povo, Deus não promete salário, boas condições de vida, para viver bem em palácio. Ora, Jesus disse assim: olha, vocês foram ver o que lá no deserto? Um homem vestido de linho, bem preparado, bem arrumado? Não. Se vocês fossem ver um homem bem arrumado, vocês teriam que ir lá para os palácios, porque lá eles estão. Então o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento, um capinha deitado pelo vento? Ouviram um profeta, um homem mal vestido, mal trapido? Vocês foram ver o quê? Um profeta? Pois eu digo que vocês foram ver mais do que um profeta, porque dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, a não ser que ele se torne como uma criança, do nome do Senhor. Então, a visão de algumas pessoas é que ser crente é logo ser pastor, ou ser uma coisa grande na igreja, para viver bem. Lá no interior tinha um cidadão lá que os irmãos iam evangelizar ele, dizia isso. Era só você quer ser logo pastor. Porque acha que ser pastor é ter vida boa, vida mansa, né? É estimado, né? E como se vê alguns realmente, né? Mas às vezes eu estou em alguns lugares, quando me chamam de pastor, fica assim meio encapulado. Porque quando se fala de pastor, se fala de coisa grande. Se fala de coisa estrondosa, rica, né? Mas se fala de pastor, se fala de coisa. Olha para mim assim, às vezes até confundo. Estava lá em Itapipoca, aí estava eu e o irmão Oliveira. Irmão Oliveira, brancão, né? E eu só aquela coisa preta encostada. Parecia um caroço de água dentro de uma tapioca. Aí quando foram apresentar nós ao pastor de lá da igreja. Aí na vez do Oliveira, você que é pastor? O pastor não, foi o Oliveira, não, é o irmão aqui, irmão. Confunde as coisas. Porque quando se fala de pastor, você acha que é coisa grande, né? Coisa bem estruturada, né? Glória a Deus. Mas na verdade, irmãos, para trabalhar com o rebanho de Deus, Pedro chama aqui de herança de Deus. Amém? Herança de Deus. Então, o que nós somos como pastor para cuidar deste rebanho? Somos, sabe o que? Somos os mordomos. E o mordomo é que cuida da mordomia de alguém. E a mordomia de Deus é a sua igreja. É o seu povo, é o seu patrimônio, é a igreja. E alguém que cuida, chamam de pastor. E alguns não querem mais nem ser pastor, reverendo, bispo, outro já que é o nome que eles colocam, né? Apóstolo, né? E conferencista internacional. Não quero mais ser nem pastor. Pastor já é coisa pequena, né? Entendeu? Então, para servir ao Senhor,
pastorear o seu rebanho, nós estamos cuidando de coisas melindrosas. Né? Paulo diz que vasos de barro com joias preciosas. Entendeu? Joias preciosas dentro de vaso de barro. Então por isso que um certo cidadão chegou numa loja de vasos e procurou comprar um vaso, né? Então o camarada atendeu logo e levou ele lá para um vaso de ouro, brilhando, polido, estava muito lindo. Então quando ele olhou, ele disse: não, isso aí não me serve não. Aí eu pensei que esse daqui que você escolhia é o de ouro, mas ele brilha demais. Ele está além do que eu penso, do que eu quero. Aí levou ele lá para um vaso de prata, estava lá também bem polido, estava brilhando também. Ele olhou e disse: também não me serve. Por quê? Porque também ele está brilhando, mas daqui a pouco ele perde a sua cor, precisa polir de novo. Não me serve. Levou para um vaso de porcelana, muito bonito, porém muito frágil. Também não me serve. Com qualquer queda, não se recupera mais. Aí, ele olhou e viu um vaso de barro lá no canto, separado. Disse: aquilo lá que eu quero. Mas aquilo ali é de barro, nem forma tem, não tem nem beleza. Disse: pois é esse daí que eu quero. Porque esse daqui eu guardo ouro dentro dele, guardo prata, guardo papel, guardo chave, guardo o que eu quiser dentro dele. Tudo se adapta a ele e ele recebe bem. E se ele chegar a trincar, ele tem conserto. Amém? Glória a Deus. Então, as coisas que são confundíveis, Paulo diz que Deus pega aquilo que não presta, né? E transforma em coisas de verdade para confundir as que são. Então este é o valor que nós encontramos nas pessoas que estão no meio de nós, que são essas pessoas que vasos valiosos para Deus, coisas preciosas, e é por quem nós estamos cuidando. Ele recomenda que não seja por a força ou por forte ganância, torpe ganância, aquela coisa de puxar a igreja. Os irmãos devem servir a Deus com humildade e com toda perseverança e com toda liberdade, não por opressão. Louvado o nome do Senhor. Não por opressão, força, sujicado. Não, com toda liberdade de entrar na presença de Deus e se derramar diante dele, com toda a sua necessidade que você tem. E você, com essa necessidade, Deus tem dado toda a liberdade para você chegar e se expor diante dele. Louvado o nome do Senhor. Ele coloca aqui 3 exemplos que aconteceram no passado. Mas Pedro traz, isso foi no tempo do Velho Testamento, mas Pedro traz está dentro da igreja. Porque Paulo, quando vem falando no capítulo 11 da carta aos Romanos, ele diz: olha, vocês são como zambuzeiros enxertados na oliveira. Agora preste atenção: Deus não poupou os ramos verdadeiros, tendo cortado e enxertado vocês como zambuzeiros nesta oliveira. Agora, prestem atenção, Paulo diz: preste atenção, a graça de Deus e a veracidade de Deus.
ou seja, a severidade de Deus, né? Ou a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus e a severidade de Deus, porque Ele não poupou esses ramos da oliveira, cortando ele para enxertar outros ramos, que seria, os zambuzeiros quer dizer uma oliveira brava, que não servia para colher fruto nenhum. Foi enxertado nesta oliveira verdadeira. Quem é esses ramos enxertados? Somos nós, né, que estávamos fora desse arraial, como disse Paulo também, que em outro tempo nós estávamos sem Deus, separados da comunidade de Israel, sem Deus, sem paz no mundo. E Ele nos trouxe para dentro da igreja, certo? Louvado o nome do Senhor. Aí diz assim, olha, se Deus não poupou os anjos, amém? Olha, não poupou os anjos, tendo reservado eles nas cadeias da escuridão, jogando lá no inferno, nas cadeias da escuridão, reservando para o dia do juízo. Veja bem, irmãos, que há uma dominação muito forte, satânica, pelo mundo afora, certo? Demônios que são poderosos para destruir, mas há demônios que ainda estão em prisão, não foi solto, não foi jogado para ficar solto, porque eles teriam já destruído e consumido toda a humanidade. Ele foi lançado em prisão. E há um dia em que Deus vai abrir essas portas e vai soltar, e eles vão sair como fumaça no meio do mundo, como gafanhoto, destruindo uma parte da humanidade, né? Isso, Apocalipse mostra isso. E nós estamos se aproximando desse tempo, né? Desses tempos em que Deus vai trazer a juízo todas as coisas. Salomão fala lá no Eclesiastes capítulo 12, que de tudo que o homem deve fazer é guardar o seu coração e temer a Deus, porque um dia ele vai trazer tudo a juízo e trazer para julgamento, que seja bom, que seja mal, aquilo que se fez. Louvado o nome do Senhor. Não poupou os anjos, anjos que foram criados lá nos céus, e Paulo está dizendo, quanto mais nós que somos criados do barro, que somos frágeis, que não temos condições nenhuma de dominar a nós mesmos. Amém? Cada um de nós não temos condições de dominar nem a nós mesmos. Não temos. A Bíblia fala aqui do domínio próprio. É um dom que o Espírito Santo dá ao crente. Esse domínio próprio, sabe por que Deus dá esse dom ao crente? Para ele dominar esta língua ferina. Esta língua que tem horas que falam que não é para falar. E quando você percebe, vai ter que falar. E o domínio próprio é um dom que Deus dá pelo seu Santo Espírito, para isto estar na vida do crente, para ele dominar a sua natureza carnal. Pedro fala aqui na primeira carta, na segunda carta, aqui no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, da natureza divina, havendo escapado da concupiscência da corrupção pelas concupiscências que há no mundo, por esta natureza divina, fazendo parte agora da natureza divina,
pelo dom que o Espírito Santo nos dá, chamado domínio próprio, é que nós temos alguma condição de dominar a nós mesmos. Amém? Porque senão seríamos que nem os outros lá fora, né? Indomável. O terceiro exemplo que Pedro nos traz, o segundo exemplo, o primeiro foi os anjos, né, que Deus não poupou, e a cidade, ou seja, o tempo de Noé, na destruição do tempo do dilúvio, né? Quando ele diz aqui, olha, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos injustos, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos injustos. Reservou Noé com sua família. Irmãos, hoje nós estamos num tempo assim tão depravado, né? Tão depravado, a coisa tão, sabe, desenfreada. Mas a comparação que se traz aqui do mundo diluviano é como se fosse naqueles tempos. Hoje, pela modernização, pela tecnologia, pelas coisas mais modernas, se vê as coisas mais assim, de uma forma mais nítida. Mas no tempo do dilúvio, os homens eram maus, tão mal que Deus, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem e ter colocado na terra, né? Então planejou ali um fim para essas coisas, e o fim era com a água do dilúvio, matar todos afogados. Então reservou Noé, mandou que Noé se reservasse, se preparasse, para que não sofresse com eles a destruição. E Noé então construiu a arca, passando menos de 100 anos para construir a arca, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas falando que passou 120 anos construindo a arca. A Bíblia não diz isso, né? Não diz nem quantos anos passou construindo a arca. Mas dá para você entender que Noé tinha 500 anos de idade quando ele foi chamado para construir a arca, certo? Aliás, tinha 500 anos de idade quando ele nasceu, quando nasceram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ele tinha 500 anos quando nasceram esses 3 filhos, certo? Após o nascimento desses 3 filhos, foi que ele recebeu o chamado para construir a arca. Quando ele construiu a arca, com certeza já estava sendo auxiliado pelos seus filhos. Que quando ele terminou de construir a arca, a Bíblia diz que no ano 600 da vida de Noé, ele então entrou na arca, certo? No ano 600 da vida de Noé. Então foi menos de 100 anos, certo? Para ele construir a arca. E também não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra, dos tempos de Ló, reduzindo a cinza. E Pedro assim colocou isso para exemplo, para aqueles que continuam na vida de dissolução. Também, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Era terrível, né, onde Jó morava. Mas você vê lá na carta da igreja de Sardes,
E o Senhor diz assim: olha, eu sei onde tu habita, que é onde habita Satanás, né? Que é onde Satanás habita, e tem oprimido, mas tu não tem negado o meu nome. Tu vai no nome do Senhor, né? Quer dizer, reduziu Sodoma e Gomorra às suas cidades vizinhas, e para dar livramento a Ló, tirou do meio, né? Aí quando o Senhor Jesus dá esse exemplo, ele faz menção aqui dessas cidades, Sodoma e Gomorra, né? E livrando a Ló, ele chama também Ló de justo Ló, né? Tirando-a do meio, disse: enquanto Ló não saía da cidade, ela também não seria destruída. Então foi tirado Ló de dentro da cidade para que a cidade fosse destruída. Você sabe o que significa isto com relação à igreja? Enquanto a igreja está no mundo, o mundo não será destruído. Porque não vai destruir o mundo o justo junto com o injusto, né? Então por isso que há uma esperança que a Bíblia nos dá de um arrebatamento. Deus tirar o seu povo do meio desse povo para poder a destruição começar a vir sobre eles, né? Por isso ele diz aqui, olha, mas o Senhor, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Amém? Então dá para entender que a igreja não vai sofrer esta aflição que o mundo há de passar, certo? Por isso é que as mensagens têm sido de alerta para a igreja se preparar, se cuidar, se cuide, corra mais para perto de Deus. O tempo está chegando, os dias estão contando, o relógio regressivo de Deus está na contagem regressiva, tá? Já diminuindo os tempos para a chegada de Jesus e se aproximar a grande tribulação. Que o que nós estamos vendo agora é apenas os princípios das dores, né? Como o Senhor falou, princípio das dores. Estamos vendo tantas coisas acontecendo, né? E ninguém consegue controlar. E o mundo da perdição dominando cada vez mais, tudo para se cumprir o que está escrito. Ninguém pode tirar, ninguém pode botar mais do que já está escrito, certo? E vai se cumprir. Então nós não podemos mudar nada, só apenas aguardar o dia em que o Senhor há de vir buscar o seu povo, a sua igreja. É se preparar, é se cuidar. É como disse aqui o apóstolo João, no Apocalipse, diz: quem é sujo, continue se sujando ainda, mas quem é limpo, continue se limpando mais ainda, né? Quem é santo, continue se santificando mais ainda, porque os dias estão próximos para a vinda do Senhor Jesus, e nós seremos arrebatados, né? Aquele que estiver vivo, seremos arrebatados. Paulo diz que nós devemos falar isso para os outros, consolar uns aos outros com estas palavras. Quer dizer, reanimar os irmãos com esta esperança, para não desanimar, não desistir, né? Não voltar atrás. Porque nós vimos aqui muitas pessoas desviadas, afastadas da igreja, conheceram já a doutrina, ensinamento, tiveram experiência com a presença de Deus, mas parece que esqueceram todas essas coisas. Como Pedro diz aqui, que muitos deles esqueceram do perdão dos seus antigos pecados e volta ao mundo.
Quando Jesus fez aqui 3 parábolas em carregador na outra, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, né? Podemos observar o seguinte: a ovelha perdida, ela tem sentimento, ela tem consciência, é um animal racional, mas ela tem, por isso que o Senhor compara a sua igreja com um rebanho de ovelha, porque são uns animais dóceis. Então ela tem o seu sentimento. Uma ovelha perdida, ela é viva e ela sabe que está perdida, porque ela estribucha, ela corre, ela berra, ela procura o rebanho, alguém para encontrá-lo, né? Ela é viva, ela sabe que está perdida, né? A dracma perdida, ela não sabe que está perdida e ela está dentro de casa, né? Já o filho pródigo abandona a sua casa e vai para o mundo. Ele sai da sua casa porque na sua casa tem regra, tem lei. Não quer se submeter às regras, à lei da sua casa. Vai para o mundo lá fora, vai para outro país. Mas lá onde ele chega também tem regra e tem lei. Aí, com sofrimento, ele aprende, né? Aí ele resolve voltar para sua casa. O pai, certo? E ninguém está na obrigação de ir buscá-lo, de ir atrás dele. Não. Sabe por quê? Porque foi ele que tomou essa decisão de abandonar a sua casa, de deixar a sua família e foi para viver a sua vida de dissolução, certo? Então ninguém está na obrigação de ir atrás dele, não. Nem o pai estava na obrigação de buscá-lo. Jesus mostra aqui que nem o pai estava na obrigação de buscá-lo, estava na obrigação de recebê-lo de volta. Amém? Aí ele estava pronto para recebê-lo de volta. O exemplo de um pai que uma certa vez o seu filho resolveu sair ao mundo e pegou as suas coisinhas e foi para o meio do mundo. Ele armou a rede lá na sala e deixou a porta só encostada. Dormia toda noite naquela rede lá na sala. Passado alguns meses, ele percebeu que à alta madrugada alguém estava empurrando a porta. E entrou e veio devagarinho, no escuro, bateu-se com a rede. Então ele bateu na rede, ele percebeu que era o seu pai que estava ali naquela rede. E ele disse: pai, o senhor está aqui na rede, aqui na sala? Disse: é. Disse: mas por que a porta estava aberta, estava só encostada? Ele disse: desde o dia que você saiu, que a porta está aberta, porque eu sabia que você ia voltar. Certo? Então o pai está pronto para recebê-la, a porta está aberta para ele entrar. Agora, para onde ele foi, o pai não vai buscar. Ele é que tem que tomar a decisão, né, de dizer que vai voltar para a casa do pai. Este é o exemplo do filho pródigo, né? Que ele é que tem que tomar a sua decisão e dizer: eu vou voltar para a casa do meu pai, né? Já que a ovelha perdida, o pastor tem que buscá-la, tem que procurar ela, está perdida, se desperdeu, se desgarrou do rebanho, se perdeu, né? Então o pastor vai procurá-la e vai trazê-la de volta. E a dracma? Onde é que ela estava perdida? Ela tem consciência, ela sabe que estava perdida? Não. E ela estava perdida onde? Dentro de casa. Né? Ao exemplo de alguns que estão dentro da casa e não sabem que está perdido. Não tem consciência, não sabe, não percebe que o que ele está fazendo ou o que ela está fazendo não está lhe colocando num lugar de consciência, de saber que não está correto, não está certo o que está fazendo concernente ao lugar onde ela está. Está dentro de casa, porém não sabe que está perdido por causa das suas ações, das suas opiniões, da sua forma de viver.
Não considera, não valoriza ali aonde está, que ali com certeza é, como disse Jacó, tão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus e as portas dos céus. Louvado o nome do Senhor. É o lugar onde estamos, que deve ser valorizado, considerado, e reverenciado. As portas dos céus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos celebrar assim o Senhor.